Guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a guerra contra a Rússia terminará mais cedo quando Donald Trump se tornar presidente dos Estados Unidos. Guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a líderes de diversos países que pressionem o Hamas para alcançar um cessar-fogo com Israel e, ao mesmo tempo, reiterou que continuará insistindo para conseguir um acordo antes de ceder o poder a Donald Trump. E no G20, as discussões sobre comércio, mudança climática e segurança internacional são confrontadas com as fortes mudanças na política dos Estados Unidos que Trump promete ao assumir o cargo em janeiro. Eu sou Eliseu Caetano e pela próxima meia hora nós vamos descobrir como estão as expectativas ao redor do mundo para mais um mandato de Donald Trump na Casa Branca. Diretamente daqui, do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, o Jovem Pan Internacional está no ar. A expectativa de muitos ucranianos em relação ao retorno de Donald Trump à Casa Branca não era otimista. Antes das eleições, muito se falava no mundo inteiro sobre um possível abandono dos Estados Unidos à Ucrânia. No entanto, conversas recentes entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump sugerem um cenário de cooperação entre os países. A Ucrânia depende fortemente da transferência de recursos financeiros dos Estados Unidos e da União Europeia para manter suas operações básicas e sustentar o déficit orçamentário provocado pela guerra. Essa dependência também se reflete na necessidade de armamentos e suporte militar estrangeiro, uma vez que a capacidade industrial do país foi severamente afetada pela destruição de suas infraestruturas e pelo deslocamento de sua população ativa para o conflito. Por outro lado, os estoques de armas na Europa estão próximos do limite e o orçamento dos países da União Europeia enfrenta restrições severas. Nos Estados Unidos, a situação é distinta. Com um parque industrial militar robusto e uma capacidade praticamente ilimitada de imprimir moeda, o apoio americano é essencial para manter a resiliência ucraniana. Donald Trump, entretanto, já demonstrou que pretende reavaliar as prioridades estratégicas dos Estados Unidos, deslocando o foco da Europa para questões comerciais no Extremo Oriente, especialmente com a China. Nesse cenário, a guerra na Ucrânia pode perder protagonismo, levando o republicano a buscar um encerramento diplomático do conflito para direcionar os esforços americanos a outros interesses globais. Há uma possibilidade de diálogo produtivo entre Zelensky e Trump, desde que o presidente ucraniano adote uma abordagem pragmática. O magnata é conhecido por ser um negociador objetivo, que prioriza custos e benefícios claros para o seu país. Discursos baseados na defesa de valores ocidentais ou apelos genéricos pela preservação da democracia podem não funcionar com Trump. A preocupação de redução é legítima por diversos motivos. O primeiro, óbvio, é o estoque. As Forças Armadas dos Estados Unidos entregaram muito armamento e agora já estão dando notícia para o Congresso e para o Executivo que, se tiver que enviar mais, vai ter que comer dos próprios estoques considerados estratégicos para diferentes palcos ao redor do mundo. E eu acredito que isso vai ser realmente um não para acontecer isso. E a outra questão é mesmo a capacidade de ampliação de produção, que é preciso politicamente escolher para onde esses armamentos em produção ampliada iriam. Se para repor o estoque americano, se para fornecer para outros parceiros, a citar Taiwan, Israel ou para a Ucrânia. Sem contar as questões orçamentárias mesmo, que tem que saber se o Congresso americano seguirá aprovando créditos complementares ou, diante uma nova gestão que assume em janeiro, vai estabelecer outras prioridades, como o Donald Trump e o Partido Republicano disseram, mais para a segurança interna, a questão da crise dos migrantes, do que para conflitos internacionais.
Zelensky precisará apresentar argumentos tangíveis, demonstrando como a Ucrânia pode beneficiar diretamente os interesses estratégicos americanos. Caso contrário, corre o risco de perder o apoio dos Estados Unidos, o que por sua vez pode levar outros aliados, como os países europeus, a recuarem em seus compromissos de assistência. Para assegurar o apoio americano, a Ucrânia deve aproveitar a estrutura já existente nos bastidores do sistema político dos Estados Unidos. Departamentos como o de Estado e agências como a CIA têm interesses estabelecidos no fornecimento de armas e suporte técnico à Ucrânia. Recentemente, os Estados Unidos autorizaram ataques mais profundos, como mísseis, em território russo, um movimento que pode forçar uma escalada militar com a Rússia. Se técnicos e soldados americanos em território ucraniano forem alvos de retaliações, os Estados Unidos podem se ver obrigados a intensificar seu envolvimento no conflito, independentemente das preferências do presidente. Essa dinâmica cria uma armadilha estratégica, que pode garantir em algum nível a continuidade do apoio. O retorno de Trump à Casa Branca provoca temor entre alguns ucranianos. A forte propaganda de guerra e a censura às informações alternativas moldaram a opinião pública do país, consolidando a visão de que um diálogo com a Rússia de Vladimir Putin é impossível. Trump, conhecido por sua retórica de aproximação com Putin e pela busca de negociações pragmáticas, é visto como uma figura que pode enfraquecer o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Esse cenário intensifica a incerteza sobre o futuro do conflito e o papel dos aliados ocidentais. Israel enfrenta conflitos em diversas frentes lá no Oriente Médio e a tensão na região pode crescer, segundo os analistas políticos, com um possível aumento do envolvimento dos Estados Unidos na guerra. O futuro governo de Donald Trump traz expectativas mistas para a comunidade internacional. No que se refere à guerra no Oriente Médio, especialmente em relação ao conflito entre Israel e o Hamas e as dinâmicas regionais mais amplas. Historicamente, o republicano promoveu uma política de maior presença no Oriente Médio, consolidada por iniciativas como os Acordos de Abraão, que normalizaram relações entre Israel e países árabes, em contraste com a abordagem de Joe Biden, que priorizou o envolvimento mais tímido antes da escalada em Gaza. É esperado que Trump adote uma postura mais incisiva, com apoio incondicional a Israel, tanto militar quanto financeiramente. Além disso, sua relação próxima com atores regionais como a Arábia Saudita e alianças estratégicas globais com a Rússia podem moldar a resolução do conflito de maneiras inesperadas, dependendo dos interesses políticos em jogo. Pode acelerar, visto essas parcerias, mas talvez não seja uma solução que agrade todos os envolvidos, né? Com certeza vai ser uma solução que vá priorizar os aliados do governo Donald Trump. Então vai priorizar ali o governo de Israel, né? Até mesmo quando a gente faz um paralelo com a guerra na Ucrânia, pode ser uma solução que priorize, por exemplo, a Rússia. Então são soluções para o conflito que não vão ser aquelas esperadas por todos os atores. Então não é uma resolução que vá deixar todos alegres e todos com as suas expectativas atendidas. É esperado que talvez acelere um processo de um cessar-fogo por conta, né, do processo político e das alianças, né? Se Donald Trump, como eu falei, do primeiro governo, tinha esse trato, né, diferenciado com atores na região, que levou à assinatura de acordos de paz, né? É possível que ele vá utilizar um acordo de Israel com a Arábia Saudita para convencer o governo israelense a cederem mais pontos para chegar a um acordo, né? Seja com o Hamas, seja com o Hezbollah no Líbano, que, ao meu ver, é um acordo mais factível com o Hezbollah, até mesmo do que com o Hamas. Só que não vai ser um acordo que vai agradar
né, o Hamas ou que vai agradar o Hezbollah totalmente, né? Vai ser um acordo que vai favorecer mais Israel nesse processo. A opinião pública em Israel demonstra cansaço com a guerra prolongada e espera que Trump use sua influência para pressionar por um cessar-fogo. No entanto, o governo israelense, especialmente a liderança de Benjamin Netanyahu, deve priorizar apoio militar e financeiro dos Estados Unidos para continuar suas operações no conflito, colocando a resolução em segundo plano. A substituição recente de ministros de defesa em Israel reflete uma divisão interna sobre os rumos do conflito. A postura mais agressiva de Trump, especialmente sua política externa, pode intensificar divisões no cenário internacional. A Rússia pode se alinhar mais proximamente aos Estados Unidos, dado o histórico de relações amigáveis entre Putin e Trump, enquanto a China pode evitar conflitos diretos para proteger sua economia. Em contrapartida, países do sul global, como o Brasil, podem adotar posturas mais críticas e combativas, aprofundando tensões entre o norte e o sul globais. De modo geral, um segundo mandato de Trump promete intensificar o protagonismo dos Estados Unidos no Oriente Médio, com impactos que variam de potenciais avanços diplomáticos a uma maior polarização internacional. A habilidade de Trump em equilibrar seu apoio a Israel com pressões por uma solução sustentável será determinante para o futuro da região e a estabilidade global. Os líderes do grupo das 20 principais economias do mundo se reuniram nesta semana no Brasil para sua cúpula anual, preparando-se para uma mudança na ordem global com o retorno do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ao poder. A notícia do retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos gerou diversas reações no âmbito do G20, com implicações diretas nas relações internacionais e nas políticas multilaterais. Durante as cúpulas anteriores, o G20 serviu como uma plataforma para o diálogo e a cooperação global. Mas com o retorno de Trump, muitos líderes se preparam para um cenário de maior instabilidade e incerteza. Trump é amplamente reconhecido por adotar uma postura isolacionista e por sua crítica constante a fóruns multilaterais, como a ONU e o próprio G20. Ele já demonstrou em seu primeiro mandato que suas políticas comerciais, como a aplicação de tarifas sobre produtos de países como a China e seu distanciamento dos acordos climáticos, seriam centrais em sua administração. Isso implica que, a partir de 2025, o G20 enfrentará uma forte resistência ao multilateralismo, com maior dificuldade em alcançar consensos globais, especialmente sobre questões como comércio, segurança e mudança climática. A presidência do bloco em 2025, sob a liderança da África do Sul, poderá ser marcada por desafios significativos, com um Trump que tende a dar prioridade à agenda dos Estados Unidos em detrimento das iniciativas globais mais amplas. Em primeiro lugar, acredito que Donald Trump sairá novamente do Acordo de Paris. Como que essas metas pactuadas junto à comunidade internacional, nos debates sobre a promoção dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2020-2030, é bem provável que o presidente Donald Trump rechace, acabe não só se descolando dessas agendas, que são agendas não só dirigidas, articuladas no âmbito dessa orquestração do multilateralismo, mas também essa saída dos Estados Unidos para uma priorização diante de assuntos internos. Deve-se agudizar, é bem provável que nós tenhamos um momento de aprofundamento das tensões comerciais que envolvem as disputas comerciais, a chamada guerra comercial entre China e Estados Unidos, sem falar nesse quadro geopolítico mais amplo de uma série de tensões que
estão sendo ensejadas no campo das relações internacionais. A guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio e também, sobretudo, essas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, onde os Estados Unidos devem apostar nessa agenda protecionista para conter a China e, obviamente, se desvencilhar dessas iniciativas climáticas pautadas em termos de justiça ambiental. A administração do republicano alterará profundamente as dinâmicas de cooperação global entre as principais economias. Durante seu primeiro mandato, ele implementou uma série de políticas de American First, América em primeiro lugar, que priorizaram a proteção da economia dos Estados Unidos, incluindo a imposição de tarifas comerciais, especialmente sobre produtos chineses. Isso afetou diretamente o comércio global e intensificou a rivalidade com outras potências, gerando tensões principalmente com a China. A promessa de Trump de focar em acordos comerciais bilaterais ao invés de multilaterais deve continuar sendo uma característica central de sua política externa. Isso resultará em um enfraquecimento das alianças globais e pode desacelerar a formação de blocos econômicos, já que a cooperação entre as grandes economias será marcada por uma agenda mais fragmentada. Além disso, as negociações sobre questões de segurança, como a guerra na Ucrânia e a estabilidade do Oriente Médio, também podem ser afetadas, com uma maior propensão de Trump a buscar soluções isoladas ou bilaterais, ao invés de adotar um papel de liderança no esforço conjunto global. O futuro do G20, especialmente nas discussões que envolvem o comércio internacional, dependerá muito da postura de Trump em relação às suas políticas comerciais. O Brasil, junto com outros países do bloco, já tem suas reservas sobre a continuidade do multilateralismo com a ascensão de um presidente que, em seu primeiro mandato, impôs tarifas punitivas contra países como a China e México. Com o Brasil ocupando a presidência do G20 em 2023, a questão do comércio internacional foi um dos pontos de destaque nas discussões, com um foco no fortalecimento das parcerias comerciais e a promoção de uma agenda inclusiva. Entretanto, a presidência de Trump em 2026 pode resultar em um retrocesso nessas conquistas, caso ele reforce a agenda de protecionismo e o desprezo por acordos multilaterais. Isso representa um risco para países como o Brasil, que tem apostado em uma maior abertura comercial e na integração global. As expectativas para 2026 são de incertezas, especialmente com a possibilidade de Trump enfraquecer as negociações no âmbito do G20 e dificultar a busca por um comércio mais justo e equilibrado. A liderança de Donald Trump no G20 provavelmente terá um impacto profundo no equilíbrio das relações internacionais dentro do grupo. Com o foco da Casa Branca voltado para os seus próprios interesses, é possível que a capacidade do G20 de agir como uma plataforma para resolver crises globais seja reduzida, afetando diretamente a colaboração entre as principais economias do mundo. Cada vez mais, países enfrentam desafios relacionados à imigração ilegal. A comunidade imigrante está dividida entre o medo e a descrença diante das promessas de Donald Trump sobre imigração. Durante seu primeiro mandato, suas políticas resultaram em operações de fiscalização rigorosas, especialmente em locais de trabalho como fábricas e restaurantes, levando à deportação de muitos indocumentados. Agora, com o republicano propondo declarar emergência nacional e usar forças militares para deportações, o receio é de que os números sejam ainda maiores. Essa abordagem gera apreensão entre imigrantes e suas famílias, que temem uma repressão mais intensa. Não há alterações claras nos programas de regularização planejadas, mas Trump promete endurecer as regras existentes. Uma das propostas recentes de Joe Biden, que buscava flexibilizar a regularização de indocumentados por casamento, foi barrada judicialmente, frustrando expectativas de avanço. A perspectiva sob o comando do magnata é de maior rigidez em políticas de regularização, mas com pouco impacto direto sobre imigrantes que buscam entrar legalmente nos Estados Unidos com vistos.
Trump adota uma abordagem protecionista e isolacionista, colocando os interesses dos Estados Unidos acima de alianças internacionais. Isso pode agravar relações já tensas com países latino-americanos, especialmente em questões comerciais e migratórias. Ao mesmo tempo, ele pode usar sua influência para medir conflitos regionais, como tensões entre Brasil e Venezuela. Apesar de sua política pragmática, o impacto a longo prazo nas relações com os vizinhos do Sul dependerá de sua capacidade de equilibrar segurança interna com cooperação internacional. Organizações de direitos humanos temem que uma política mais dura contra imigrantes leve a abusos e violações dos direitos básicos. A detenção de imigrantes e condições precárias, a deportação de indivíduos vulneráveis e a rejeição de pedidos de asilo continuam sendo pontos críticos de preocupação. A maior preocupação é realmente a separação das famílias, né? Porque a política do Donald Trump no primeiro mandato foi justamente separar as famílias. Uma das formas de você acelerar a deportação de uma pessoa é que ela mesma peça para ser deportada e abra mão de todo e qualquer recurso que ela tem aqui. E a melhor forma de você fazer isso é mexendo com o emocional dela. Então o que ele fazia? Ele colocava o marido numa prisão, a mulher na outra prisão e a criança num outro abrigo. Então, quer dizer, você separava totalmente a família e fazia com que a saudade, a preocupação, a ansiedade, o que está acontecendo com essa criança e tudo mais, fizesse com que as famílias optassem pela deportação voluntária. Então, essa é uma das grandes preocupações das organizações de direitos humanos, não separar as famílias. O que eu acredito que vai acabar acontecendo, porque sempre foi a política do Donald Trump e o novo chefe agora da questão de border e imigração, ele tem bem essa linha de pensamento. Inclusive, ele diz claramente, ele falou, olha, não somos nós que estamos separando as famílias. Foram as famílias que sabiam da consequência e que poderiam viver quando elas optaram por entrar legalmente dentro dos Estados Unidos. Então, elas vão pagar o preço, a menos que elas agora, automaticamente e voluntariamente, optem por sair antes do Donald Trump assumir. O desafio do governo de Donald Trump é criar uma política migratória que combine controle eficaz com empatia. Isso inclui estabelecer rotas legais para a imigração, reduzindo a necessidade de travessias perigosas. Melhorar a infraestrutura nos pontos de entrada para processar pedidos de asilo rapidamente. Promover programas de integração para que imigrantes contribuam positivamente nas comunidades que o recebem. Ao equilibrar segurança com compaixão, os Estados Unidos podem proteger suas fronteiras sem comprometer os direitos humanos. Esse foi um dos principais temas abordados por Donald Trump durante a sua campanha eleitoral neste ano. Mas o que podemos esperar para o futuro dos Estados Unidos nesse contexto? Quem vai nos responder essa e outras questões é o pesquisador e cientista político Vitélio Brustolin, da Universidade de Harvard e da Universidade Federal Fluminense. Obrigado pelo convite. A polarização tende a aumentar no mundo inteiro. Existe atualmente uma linha de pesquisa sobre polarização na área de relações internacionais e existem poucas exceções de países não polarizados. Um país pouco polarizado nesse momento, por exemplo, é o Uruguai, que tem sido objeto de pesquisa de alguns colegas. Nos Estados Unidos não existe a menor possibilidade da polarização reduzir. Inclusive, é uma tendência nos Estados Unidos que, quando se ganha uma eleição e se conquiste as duas casas do Congresso, como o Trump fez dessa vez, nas eleições de midterm, de meados de mandato, haja uma inversão e uma das casas fiquem com o partido da oposição. Isso aconteceu, inclusive, no primeiro mandato do Trump. Ele foi eleito com as duas casas e nas eleições de meio de mandato ele perdeu a Câmara e aí nós tivemos uma série de problemas, teve o trancamento do orçamento federal dos Estados Unidos pelo maior período da história, uma disputa com a Nancy Pelosi, que presidia a Casa dos Representantes na época, uma disputa por recursos federais para fazer um muro entre a fronteira sul dos Estados Unidos e o México, o decreto de uma emergência federal justamente por causa dessa questão da imigração e da fronteira com o México,
E tivemos uma série de questões que decorreram, inclusive, dessa divisão dos Estados Unidos, que foram desencadear no evento do 6 de janeiro de 2021, quando Trump não reconheceu a vitória do Biden e pediu que o Mike Pence não reconhecesse os votos do Biden na época. O Mike Pence, que era vice do Trump, se recusou a fazê-lo, rompeu com o Trump, e isso só aumentou a polarização não só entre o Partido Republicano e Democrata, mas também dentro do Partido Republicano, que se tornou um partido cada vez mais trumpista e cada vez mais diferente das raízes históricas que o Partido Republicano vinha tendo até então. Até a eleição do Trump, o Brasil tinha alguns pilares da sua política externa, né? Então, a defesa do meio ambiente é um deles, porque o Brasil é uma grande potência ambiental. A geopolítica ambiental é algo que favorece o Brasil. A taxação de grandes fortunas e reformas na governança global. Todos esses pilares, por conta da eleição do Trump, foram colocados em xeque. Então, a defesa do meio ambiente, caso os Estados Unidos saiam do Acordo de Paris, isso vai prejudicar a COP30, que vai ser em Belém do Pará, no Brasil, no ano que vem. Então, esvaziaria o evento, um evento que seria fundamental para o Brasil. A taxação de grandes fortunas já foi muito difícil de passar no encontro do G20. O Brasil teve dificuldade de negociar isso com o Milei, que é contra, o Trump também é contra, o Elon Musk, que faz parte do governo do Trump, é o maior bilionário do mundo, é contra essa taxação, evidentemente, e isso os Estados Unidos não devem concordar. Reformas na governança global, ou seja, reforma do Conselho de Segurança da ONU, do FMI, isso também não deve avançar, porque o Trump é contra o multilateralismo, ele é partidário do bilateralismo, das relações entre um país e outro apenas. Então, esses três pilares da diplomacia brasileira vão ter que ser revistos ou vão ter que ser tocados sem os Estados Unidos. Restou um pilar que acabou reaparecendo, né, porque isso foi levantado há 20 anos do primeiro mandato do Lula, que é essa aliança contra a fome no mundo. Tinha aparecido lá atrás, o Lula propôs isso na ONU, mas não andou esse projeto, e agora foi reinaugurado, vamos chamar assim, no G20, e foi, na verdade, a bandeira do G20 que mais deu certo até o momento, porque 82 países subscreveram esse projeto, dentre eles os Estados Unidos. Pelo menos até o momento, nós sabemos que o Trump pode sair disso assim que ele tomar posse. O Jovem Pan Internacional vai ficando por aqui, mas a gente segue acompanhando tudo o que acontece ao redor do mundo. Nós temos mais um encontro marcado no próximo sábado, diretamente daqui de Washington. E claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.